O peso do cesto nas minhas costas já não me incomodava. Depois de anos colhendo frutas e verduras no campo, meu corpo se acostumou com a rotina dura. O sol já tinha se despedido, deixando um rastro dourado no horizonte, e eu seguia para casa, pelo mesmo caminho de terra que pegava todos os dias. Foi então que vi algo incomum mais à frente. Um vulto escuro no chão, meio escondido pela vegetação na beira da estrada. Meu coração acelerou. Diminuí os passos, tentando entender o que era, até perceber que era um homem caído. Parei de súbito. Um estranho ali, sozinho. Meu peito apertou. Talvez tivesse bebido demais, talvez estivesse machucado, ou algo pior. Mas não conseguia simplesmente seguir adiante e ignorar. Moço? Minha voz saiu baixa, receosa. Nada. Aproximei-me. O chão fofo, rangendo sob minhas botas gastas. Ele usava roupas boas, mas estavam cobertas de poeira, e havia um corte no rosto. Seu peito subia e descia devagar, provando que ainda estava vivo. Larguei o cesto no chão e me ajoelhei ao lado dele. Moço, me escuta. Toquei seu ombro e ele soltou um gemido fraco. Estava consciente, mas fraco demais para responder. Olhei para os lados. O campo estava vazio. Nenhuma alma viva por perto. Não podia deixá-lo ali. Respirei fundo e fiz a única coisa que meu coração mandava: ajudá-lo. Acordei antes do sol nascer, como fazia todos os dias. Meu corpo ainda sentia o cansaço da noite anterior e minha cabeça estava cheia de perguntas. O rapaz que encontrei na estrada continuava desacordado no colchão que minha mãe e eu improvisamos, no chão. Seu rosto estava menos pálido, mas ele ainda respirava devagar. Me ajoelhei ao lado dele e toquei seu braço de leve. Moço, você consegue me ouvir? Ele gemeu baixo e tentou abrir os olhos, mas logo os fechou de novo. Parecia exausto. Minha mãe se aproximou e colocou uma mão no meu ombro. Clara, você precisa ir para o trabalho. Eu cuido dele. Eu hesitei. Não gostava da ideia de sair e deixá-lo ali, mas se eu não fosse, perderia o dia de colheita. Precisávamos do dinheiro. Se ele acordar, me avisa, mãe. Peguei meu cesto e saí. O campo estava coberto de uma névoa fina, e o cheiro da terra úmida me envolvia conforme caminhava. A colheita de frutas era árdua, mas era a única vida que eu conhecia. Minhas mãos já estavam marcadas pelo trabalho, e meu corpo se acostumara ao peso do cesto cheio nas costas. Mas naquele dia, minha mente estava longe dali. Eu não conseguia parar de pensar no rapaz misterioso que deixei em casa. Quem era ele? Como tinha ido parar na estrada, ferido daquele jeito? Será que estava fugindo de algo? O tempo passou devagar, e o dia foi exaustivo. Quando finalmente terminei e voltei para casa, meu coração disparou ao encontrar o colchão vazio. Cadê ele? Perguntei, olhando ao redor. Minha mãe enxugou as mãos no avental e respondeu com calma. Acordou no meio da manhã, pediu um pouco de água, tentou se levantar. Ainda estava fraco, mas insistiu que precisava ir. Disse que estava bem. Cruzei os braços. E foi embora assim? Assim. Incômodo tomou conta de mim. Depois de tanto esforço para ajudá-lo, ele simplesmente se levantou e foi embora sem dar muitas explicações. Foi só no dia seguinte que tive minhas respostas. Eu havia acabado de terminar a colheita quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me, devagar, e congelei. Era ele. Dessa vez, estava limpo, vestido com roupas diferentes e parecia completamente recuperado. Seu olhar encontrou o meu e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Acho que ainda não nos apresentamos direito. Sua voz era calma, mas carregava algo que não consegui decifrar. Minha respiração ficou presa na garganta. Meu nome é Eduardo. Por um momento, me perguntei se estava sonhando. Eduardo estava ali, de pé, bem à minha frente, como se nunca tivesse estado à beira da estrada, machucado e desacordado. Mas dessa vez, suas roupas estavam limpas, os traços do ferimento nas sás, testa quase sumindo, e seus olhos carregavam algo que não consegui decifrar. Acho que você merece algumas explicações. Sua voz era calma,
mas firme, soltei o cesto que carregava e cruzei os braços. Seria bom. Ele suspirou, olhando ao redor, como se pensasse em como começar. Ontem à noite, eu estava fugindo. Fugindo? Franzi a testa, esperando que ele continuasse. Eu tive uma discussão com meu pai. Ele abaixou um pouco a cabeça, como se as palavras pesassem. Saí de casa de carro, sem rumo, tentando esfriar a cabeça. Mas eu estava dirigindo rápido demais e acabei perdendo o controle na curva antes da estrada de terra. Tentei lembrar se tinha visto algum carro naquela noite, mas estava tudo escuro demais. Bati contra uma árvore. Ele apontou para a lateral do rosto, indicando o local do corte. Depois que saí do carro, andei um pouco tentando encontrar ajuda, mas comecei a me sentir tonto. E então, desmaiei. Fiquei em silêncio por alguns instantes, tentando absorver suas palavras. Ele quase morreu ali, sozinho. E seu carro? Não vi nenhum. Eduardo respondeu. Ficou no local do acidente. Eu saí caminhando. Pedir ajuda na forma como ele falou me fez perceber que não se tratava de uma simples briga. Havia muito mais por trás daquela história. E por que brigou com seu pai? Minha curiosidade falou mais alto. Ele hesitou. Porque ele quer que eu siga um caminho que não escolhi. Aquilo me soou familiar. Eu também não escolhi a vida que levava, mas nunca tive outra opção. O silêncio entre nós ficou mais denso, até que ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu sei que parece absurdo. Um estranho aparece ferido na sua frente, e agora volta como se nada tivesse acontecido. Balancei a cabeça. Não acho absurdo, mas ainda não entendo por que veio até aqui. Ele ergueu os olhos para mim, seu olhar penetrante. Porque eu devia minha gratidão a você. Você me ajudou sem nem saber quem eu sou, e de alguma forma senti que precisava te ver de novo. Meu peito apertou. Não esperava ouvir aquilo. Eduardo. Deu um passo para trás e esboçou um sorriso de canto. Agora você sabe a verdade. Apertei os dedos ao redor do cesto, sem saber por que aquela conversa mexia tanto comigo. E o que vai fazer agora? Ele me observou por um instante antes de responder. Acho que essa é a primeira vez que não sei. Depois daquele encontro inesperado, tentei seguir minha rotina normalmente, mas era impossível tirar Eduardo da cabeça. Suas palavras, seu olhar, tudo nele me deixava inquieta. Não era apenas pela forma como apareceu na minha vida, mas pela sensação de que havia muito mais sobre ele que eu não sabia. Os dias passaram, e para minha surpresa, ele voltou. Sempre encontrava uma desculpa para aparecer perto da plantação, perguntando sobre as frutas, sobre o trabalho, sobre mim. No começo, achei que fosse só um gesto de gratidão, mas logo percebi que ele parecia realmente interessado em estar ali. E então, a revelação veio de onde eu menos esperava. Naquele dia, depois de horas de trabalho, parei na mercearia da cidade para comprar algumas coisas para minha mãe. Enquanto escolhia os mantimentos, ouvi duas mulheres conversando do outro lado do balcão. Você soube? O filho do empresário Alberto Monteiro sofreu um acidente na estrada. Meu corpo enrijeceu no mesmo instante. Disseram que ele sumiu por algumas horas, mas depois voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Minha respiração ficou presa. Será que estavam falando de Eduardo? Mas essa família é cheia de mistérios. Rico assim some e aparece e ninguém fala nada. Saí da mercearia com as palavras delas martelando na minha cabeça. Eduardo, filho de Alberto Monteiro, o dono de um dos maiores impérios do país, eu me senti ingênua. Como não percebi antes? As roupas caras, a forma como falava. Ele nunca foi um simples rapaz perdido. Era um herdeiro bilionário. Naquela tarde, quando ele apareceu na plantação, me encontrou diferente. Eu estava distante, fria. Clara. Ele franziu a testa ao notar minha expressão. Cruzei os braços. Você mentiu para mim. Ele piscou, confuso. O que você quer dizer? Você não me contou quem realmente era. Minha voz saiu firme, mas por dentro eu estava decepcionada. Ele passou a mão pela nuca, parecendo hesitante.
Eu nunca menti, só não achei que fosse importante. Soltei um riso seco. Não achou importante me dizer que é o herdeiro de um império? Que sua família é uma das mais ricas do país? Ele ficou em silêncio por um instante e então suspirou. Eu queria que me visse como Eduardo. Só isso. Não como um nome, uma fortuna. Balancei a cabeça, sentindo um nó na garganta. Isso muda tudo. Por quê? Ele deu um passo à frente. Eu sou o mesmo cara que você encontrou naquela estrada. O mesmo que você ajudou. Mas eu não conseguia mais ver da mesma forma. Aquele encontro não tinha sido um acaso. Eduardo pertencia a um mundo ao qual eu nunca faria parte. E naquele momento, decidi me afastar. Passei os dias seguintes evitando Eduardo. Se ele aparecia na plantação, eu me afastava. Se vinha até mim, cortava a conversa rápido. Não queria mais envolvimento, não fazia sentido me apegar a alguém tão distante da minha realidade. Mas ele não desistiu. Uma tarde, quando eu voltava para casa, o encontrei parado na estrada de terra, encostado em um carro preto reluzente. Seu olhar carregava um misto de determinação e frustração. Você pode parar de fugir? Sua voz era séria, mas sem raiva. Cruzei os braços. Não estou fugindo. Só não vejo por que continuar essa conversa. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Clara, eu nunca quis te enganar. Só queria que me visse pelo que sou, e não pelo nome que carrego. Respirei fundo. E o que exatamente você quer de mim, Eduardo? Ele hesitou por um segundo. Quero sua amizade. Quero que confie em mim. Antes que eu pudesse responder, um outro carro parou perto. Um homem elegante, de terno impecável, desceu e nos encarou com expressão rígida. Meu coração acelerou quando Eduardo fechou o rosto. Pai. A palavra saiu seca. Eu não precisava de explicações para entender quem era aquele homem. Alberto. Monteiro. Os olhos dele passaram por mim rapidamente, carregados de julgamento. Então, voltou-se para o filho. Acho que já se divertiu o bastante, Eduardo. Está na hora de voltar para casa. O tom era firme, cheio de autoridade. Eduardo manteve-se imóvel. Não estou brincando, pai. Alberto respirou fundo e olhou novamente para mim, dessa vez com mais atenção. Eu me senti pequena debaixo daquele olhar. Garota, escute bem. Sua voz era calma, mas gélida. Meu filho não pertence a esse lugar. Eduardo deu um passo à frente, cerrando o punho. Ela não é um problema, pai. O problema é você, achando que pode decidir tudo na minha vida. Alberto não se abalou. Eu decido sim. Porque enquanto você carregar o sobrenome Monteiro, vai seguir o que for melhor para nossa família. Eu senti o sangue ferver. O que ele queria dizer? Que eu não era boa o suficiente? Eduardo virou-se para mim, seus olhos implorando para que eu não ouvisse aquelas palavras. Mas eu já tinha ouvido. E aquilo doeu mais do que eu imaginava. Antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, dei um passo para trás. Não, se preocupe, Sr. Monteiro. Seu filho já vai entender onde é o lugar dele. Então, virei-me e fui embora, sem olhar para trás. Os dias passaram, mas as palavras do pai de Eduardo continuavam ressoando na minha cabeça. Meu filho não pertence a esse lugar. Eu sabia que ele tinha razão. O mundo de Eduardo era feito de negócios milionários, eventos luxuosos e decisões que poderiam mudar empresas inteiras. Já o meu era marcado pelo cheiro da terra, pelo sol escaldante sobre as plantações e pelas mãos calejadas de tanto trabalho. Tentei me convencer de que o melhor era esquecê-lo, seguir com minha vida como se ele nunca tivesse cruzado meu caminho. Mas toda vez que fechava os olhos, me lembrava do olhar dele naquele dia, da forma como tentou me proteger das palavras do pai. E então, Eduardo voltou. Eu estava no campo, colhendo frutas, quando ouvi passos se aproximando. Me virei e o encontrei, parado entre as fileiras das árvores. Seu rosto estava sério, decidido. Preciso falar com você. Cruzei os braços, me obrigando a manter a firmeza. Acho que já está tudo dito. Ele balançou a cabeça. Não para mim. Suspirei, sabendo que não conseguiria evitar aquela conversa.
O que você quer, Eduardo? Ele deu um passo à frente. Quero que saiba que eu não vou seguir. O que meu pai quer. Não sou um objeto para ser movido onde for mais conveniente. Senti um aperto no peito. E o que isso tem a ver comigo? Ele me olhou nos olhos. Tem tudo a ver. Porque ele acha que pode me afastar de você. Mas a escolha não é dele. É minha. Baixei o olhar por um instante. Parte de mim queria acreditar nele, mas a realidade era cruel. Eduardo, você pode dizer isso agora, mas um dia vai perceber que pertence ao seu mundo. E eu não faço parte dele. Ele se aproximou mais. Quem disse que eu quero continuar nesse mundo? A pergunta ficou no ar, me fazendo encará-lo de novo. Eduardo respirou fundo. Estou disposto a lutar pelo que eu quero, Clara. Só preciso saber se você também está. Meu coração disparou. A resposta estava presa na minha garganta, mas o medo ainda me segurava. Eu não sabia se conseguia confiar que um homem como ele realmente ficaria ao lado de uma garota como eu. Então, sem dizer nada, me virei e voltei ao trabalho, esperando que ele entendesse meu silêncio. Só que dessa vez, ele não foi embora tão fácil. Nos dias seguintes, Eduardo continuou voltando à plantação, me procurando. Mas eu mantive a distância. Não podia deixar meu coração se apegar a algo que sabia que não duraria. Ele pertencia a outro mundo, um mundo que nunca me aceitaria. Numa tarde, enquanto empilhava os cestos cheios de frutas, ouvi passos atrás de mim. Eu já sabia quem era antes mesmo de me virar. Clara, por favor, me escuta. Suspirei, segurando o cesto com força. Eduardo, já falei tudo o que tinha para dizer. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Você acha que eu não sei como isso é difícil? Mas fugir não resolve nada. Fiquei de frente para ele. E o que você quer que eu faça? Que finja que podemos viver num conto de fadas? Que um dia sua família vai me aceitar? Isso não vai acontecer. Seus olhos brilharam com algo que parecia mágoa. E desde quando eu me importo com o que eles acham? O problema não é só eles, Eduardo. É você. Ele franziu o senho. O que quer dizer? Abaixei o olhar. Você pode estar certo agora, pode estar disposto a tudo. Mas um dia vai perceber que sente falta da vida que tinha. Das viagens, dos negócios, da sua família. E quando esse dia chegar, eu não quero ser a pessoa que ficou para trás. O silêncio entre nós foi sufocante. Eduardo apertou os punhos. Então, você está decidindo por mim? Meu coração doía, mas eu precisava ser forte. Estou decidindo por mim. Ele deu um passo para trás, como se minhas palavras tivessem o atingido. Seus olhos buscaram os meus uma última vez, mas eu não consegui sustentá-los. Sem mais. Nenhuma palavra. Ele se virou e foi embora, e eu senti meu peito se despedaçar. Os dias passaram, mas a ausência de Eduardo pesava como uma sombra sobre mim. Ele não voltou à plantação. Não apareceu mais no caminho de terra. Era como se tivesse desaparecido da minha vida tão rápido quanto entrou. Eu deveria me sentir aliviada. Afinal, fui eu quem pediu para ele ir. Mas, em vez disso, cada dia sem vê-lo era um lembrete do que eu tinha perdido. Minha mãe percebeu meu silêncio. Numa noite, enquanto separava os mantimentos que eu trouxe da colheita, ela puxou uma cadeira e me observou por um tempo antes de falar. Desde quando você aprendeu a enganar a si mesma, minha filha? Ergui os olhos para ela, surpresa. Do que tá falando? Ela suspirou, pegando uma maçã e girando-a nos dedos. Do rapaz, Eduardo. Engoli em seco e me virei para guardar os sacos de farinha. Não tem nada para falar sobre ele. Então por que seus olhos dizem o contrário? Fiquei quieta. Minha mãe encostou os cotovelos na mesa. Você está sofrendo, Clara. Mas não sei se é porque ele foi embora ou porque foi você quem mandou ele ir. Fechei os olhos por um instante. O peso daquela verdade era difícil de carregar. Enquanto isso, Eduardo também enfrentava seu próprio dilema. Longe dali, na grande mansão dos Monteiro, ele encarava o pai com firmeza. Já chega. Alberto Monteiro arqueou uma sobrancelha. Chega do quê, exatamente? Eduardo respirou fundo.
de você decidir minha vida. O pai cruzou os braços, estudando-o. Isso é por causa daquela garota, não é? Ele não negou. Isso é por mim. Você sempre disse que eu deveria aprender a comandar, a tomar decisões. Pois bem, estou tomando uma agora. Alberto se recostou na poltrona, avaliando-o com frieza. E qual seria essa grande decisão? Eduardo endireitou os ombros. Vou sair dos negócios da família. O ar pareceu pesar. O pai soltou uma risada, curta. Você está brincando. Estou falando sério. Alberto se levantou lentamente. E o que pretende fazer, garoto? Viver uma vida simples? Colher frutas no campo? Eduardo manteve o olhar firme. Pretendo encontrar meu próprio caminho, um que não seja traçado por você. Por um momento, o pai apenas o encarou, como se tentasse encontrar alguma hesitação. Mas Eduardo não cedeu. Naquela noite, enquanto eu tentava enterrar meus sentimentos, ele tomava uma decisão que mudaria tudo. E o destino, que eu tanto tentei evitar, voltaria a nos cruzar muito antes do que eu imaginava. O vento soprava forte naquela manhã. Eu estava na plantação, como sempre, tentando me ocupar para não pensar no que não podia mudar. Mas no fundo, sabia que algo dentro de mim não estava certo. Tentei seguir em frente, enterrar os sentimentos, mas a verdade era que Eduardo nunca saiu da minha mente. Então, ouvi um barulho incomum ao longe. Quando ergui o olhar, congelei. Eduardo estava ali, parado na entrada do campo. Mas algo nele estava diferente. Suas roupas elegantes haviam sumido. Vestia calça simples, camisa de algodão e botas gastas. E nas mãos segurava um cesto vazio. Fiquei paralisada. Ele andou até mim, determinado. O que está fazendo aqui? Minha voz saiu baixa. Ele ergueu o cesto. Trabalhando. Franzi a testa. O quê? Eduardo soltou um leve sorriso. Se esse é o seu mundo, quero conhecê-lo de verdade. Quero fazer parte dele. Minhas mãos suavam, o coração acelerado. Eduardo, isso é loucura. Você não pertence a esse lugar. Ele deu um passo à frente, os olhos presos aos meus. Eu pertenço onde você estiver. Aquelas palavras me acertaram em cheio. Por um instante, tudo desapareceu ao nosso redor. Apenas nós dois existíamos. Eduardo respirou fundo. Eu saí da empresa da minha família. Não quero a vida que meu pai planejou para mim. Quero construir algo por mim mesmo. E quero você ao meu lado. O ar fugiu dos meus pulmões. Tentei resistir. Você vai se arrepender. Já me arrependi uma vez de não ter lutado por nós. Não vou cometer o mesmo erro. As lágrimas arderam em meus olhos. Eu havia tentado fugir desse momento, mas ele estava ali, diante de mim, quebrando todas as barreiras que eu mesma tinha imposto. Ele estendeu a mão. Me dá uma chance? Olhei para aquela mão estendida, para aqueles olhos cheios de certeza, e pela primeira vez parei de lutar contra o que sentia. Peguei sua mão e soube que, a partir dali, minha vida nunca mais seria a mesma. O vento soprava forte naquela manhã. Eu estava na plantação, como sempre, tentando me ocupar para não pensar no que não podia mudar. Mas, no fundo, sabia que algo dentro de mim não estava certo. Tentei seguir em frente, enterrar os sentimentos, mas a verdade era que Eduardo nunca saiu da minha mente. Então, ouvi um barulho incomum ao longe. Quando ergui o olhar, congelei. Eduardo estava ali, parado na entrada do campo. Mas algo nele estava diferente. Suas roupas elegantes haviam sumido. Vestia calça simples, camisa de algodão e botas gastas. E nas mãos segurava um cesto vazio. Fiquei paralisada. Ele andou até mim, determinado. O que está fazendo aqui? Minha voz saiu baixa. Ele ergueu o cesto. Trabalhando. Franzi a testa. O quê? Eduardo soltou um leve sorriso. Se esse é o seu mundo, quero conhecê-lo de verdade. Quero fazer parte dele. Minhas mãos suavam, o coração acelerado. Eduardo, isso é loucura. Você não pertence a esse lugar. Ele deu um passo à frente, os olhos presos aos meus. Eu pertenço onde você estiver. Aquelas palavras me acertaram em cheio.
Por um instante, tudo desapareceu ao nosso redor. Apenas nós dois existíamos. Eduardo respirou fundo. Eu saí da empresa da minha família. Não quero a vida que meu pai planejou para mim. Quero construir algo por mim mesmo e quero você ao meu lado. O ar fugiu dos meus pulmões. Tentei resistir. Você vai se arrepender. Já me arrependi uma vez de não ter lutado por nós. Não vou cometer o mesmo erro. As lágrimas arderam em meus olhos. Eu havia tentado fugir desse momento, mas ele estava ali, diante de mim, quebrando todas as barreiras que eu mesma tinha. Imposto, ele estendeu a mão. Me dá uma chance? Olhei para aquela mão estendida, para aqueles olhos cheios de certeza e, pela primeira vez, parei de lutar contra o que sentia. Peguei sua mão e soube que, a partir dali, minha vida nunca mais seria a mesma. Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas difíceis. Eduardo abriu mão de um império para seguir o que realmente fazia sentido para ele. Clara teve que decidir entre ouvir seus medos ou dar uma chance ao amor. Mas e você? Se estivesse no lugar deles, seguiria o coração ou deixaria as diferenças falarem mais alto? Nem sempre as decisões mais seguras são as que trazem felicidade. Agora, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue essa jornada de autoconhecimento. Histórias como essa nos fazem refletir sobre nossas próprias escolhas e o que realmente importa. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes que tocam o coração. Nos vemos no próximo vídeo.